بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa sequência Ibadur Rahman, verdadeiros servos do Misericordioso. Hoje vamos falar acerca do que temos que fazer quando chegamos ao masjid. Chegamos ao masjid, o que temos que fazer? Logo que entramos ao masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensina-nos conforme o hadith vem no Muslim, narrado por Abu Qatada radiyallahu anhu. Abu Qatada Sulami, ele diz, profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha dakhala ahadukum al-masjid, falyarka' rak'atayn qabla an yajlis." Quando alguém entrar no masjid, que faça 2 rak'ats tahiyyat al-masjid antes de se sentar. É o que ele deve fazer. Portanto, chegou no masjid, não é logo sentar, há tempo para fazer o salat, ainda tem tempo para iniciar o salat, então a pessoa deverá primeiro fazer tahiyyat al-masjid, sentar, que é cumprimentar o masjid, e depois nós sentamos. Nós vemos muitas pessoas chegam no masjid, simplesmente sentam e não fazem o salat, não fazem o tahiyyat al-masjid. Essas pessoas ficam privadas desta recompensa. Na hora do salat al-fajr, nós sabemos que, estando dentro da hora do certo salat, podemos fazer salat facultativo quanto nós quisermos fazer. Não há nenhum problema. Por exemplo, você chegou no masjid na hora do zuhur, portanto, chegou, fez tahiyyat al-masjid ou incorporou tahiyyat al-masjid no sunnah que a pessoa está a fazer, portanto, pode-se incorporar este tahiyyat al-masjid no sunnah que está a fazer, não há nenhum problema, desde que a pessoa não senta sem fazer qualquer salat. Portanto, antes do salat do zuhur, você chegou, fez o teu sunnah tahiyyat al-masjid. Se quiser fazer outros salats facultativos até início do salat fard, não há nenhum problema, pode-se fazer, não existe nenhum impedimento quanto a isso. Mas há certos momentos que mais do que 2 rakats são proibidos. Por exemplo, na hora do salat al-fajr. Hadith do Huzaifa, de Hafsa radiyallahu anha, ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando entrava a hora do fajr, la yusalli illa rak'atayn khafifatayn. O profeta não fazia senão 2 rakats bem ligeiros, que é o sunnah de fajr, e não fazer mais que isso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não se pode fazer mais do que esses 2 rakats. Mas se a pessoa fez o seu sunnah antes do fajr, do salat al-fajr em casa, chegou ao masjid, portanto, ele tem um motivo de fazer os 2 rakats, que é tahiyyat al-masjid. Mas depois, mesmo tendo tempo antes do salat de congregação, ele não pode ficar a fazer outros salats facultativos, porque nós temos a proibição, deste ato, conforme o hadith que vem mencionado no Bayhaqi, com uma narração autêntica de Sa'id ibn Musayyab. Ele diz que ele viu um indivíduo, depois de Tulu' al-Fajr, fazendo mais do que 2 rakats no masjid. Então, ele estava a fazer com toda a devoção, toda a concentração, o seu salat. Então, ele foi chamado a atenção quanto a isso, e ele diz: olha, será que Allah vai me castigar por eu fazer mais rakats, por eu fazer mais salat? Então, a resposta foi: não, Allah não vai te castigar por fazer mais salat, mas Allah pode te castigar por você ir contra aquilo que é o sunnah. Você está a fazer algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam para não fazer. Naquele momento, portanto, não se faz mais do que esses 2 rakats que são tahiyya, que é o sunnah. Se você chegou no masjid, vai fazer o teu sunnah no masjid, portanto, faça estes 2 rakats que é sunnah, que é incorporado também o tahiyyat al-masjid, para não ter que fazer mais do que esses 2 rakats. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam viu alguém até fazer 4 rakats, depois do salat al-fajr, ele fez mais 2 rakats. O profeta admirou: as-subh arba, você está a fazer 4 rakats no salat al-fajr? Então ele diz: não, o profeta de Allah, eu não tinha feito os 2 rakats sunnah antes do salat. Ele diz: inni lam akun sallaytu rak'atayn allatayn qablahuma. Antes do salat al-fajr, aqueles 2 sunnat, eu não tinha feito, porque cheguei enquanto já estava sendo feito o fard, portanto eu fiz o fard, depois de terminar o fard eu fiz o sunnah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz que o profeta eu fiz agora, o profeta manteve-se em silêncio, portanto estamos diante do consentimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. E de acordo com o hadith que encontra no Tirmidhi, narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man lam yusalli rak'atay al-fajr, falyusallihima ba'da ma tatlu'u ash-shams." Se você não fez esses 2 rakats antes de
do Fajr, o profeta diz que faça depois do sol nascer. Esta é a posição do Imam Abu Hanifa, que a pessoa deverá fazer estes 2 rakats sunnat de Fajr depois do sol nascer. Esta é a orientação que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos dá no que concerne ao Tahiyyat al-Masjid, no que concerne ao sunnah antes do Salat al-Fajr. Mas quando se tratar de outros salat, por exemplo, Salat al-Dhuhr, depois do sunnah que nós fizemos, nós podemos fazer outro salat facultativo. Depois do Fard, nós podemos fazer outro salat facultativo. Antes do Asr também podemos fazer, depois do Asr já não. E antes do Maghrib, existindo tempo, faz-se aquele sunnah. Depois do Maghrib existe. Antes, depois de Isha, também pode-se fazer qualquer outro salat facultativo, não existe nenhum impedimento. Portanto, na próxima lição, inshallah, nós iremos abordar algumas questões que são pertinentes quando nós vamos ao masjid, quando se trata do salat em congregação, alguns aspectos que estão extremamente importantes a serem levados em consideração e que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Fajazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.